Olá! Em nosso vídeo, nós iremos trabalhar a temática da doação de órgãos, através da análise de alguns dos principais pontos que norteiam a discussão deste tema nos dias de hoje. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que essa discussão se baseia em alguns princípios. Temos, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual nós poderemos derivar outros princípios, como o princípio da autonomia da pessoa humana e também o princípio da integridade física desta pessoa. Nós iremos notar também que estes princípios, neste caso, acabam por algumas vezes entrar em conflito. Podemos observar em alguns casos relativos à doação de órgãos um choque entre o princípio da autonomia da pessoa humana e também o de sua integridade física. Iremos analisar então quais são as soluções que a legislação atual traz para este choque de princípios e para a questão da doação de órgãos como um todo. Iremos analisar, por exemplo, o que o Código Civil diz sobre esse caso, em especial a partir de seu artigo 13 e de seu artigo 14. Iremos ver também como a Lei 9.434 de 1997 regula de modo mais específico os temas concernentes à dinâmica da doação de órgãos. Por fim, iremos explorar algumas polêmicas que permeiam essa discussão nos dias de hoje, como, por exemplo, a questão de a quem deve caber a decisão quanto à doação de órgãos do indivíduo que já morreu, a quem cabe a decisão no post-mortem. Iremos analisar também o tema do tráfico de órgãos, vendo o que a nossa legislação regula sobre esta questão e o que faz com que esse fenômeno surja, assim como estratégias que podem ser adotadas para combater esta prática. Por fim, iremos analisar os impactos da Covid-19 na questão da doação de órgãos. Um tema relevante a respeito da doação de órgãos é referente à autorização necessária para a doação pós-mortem. Para compreender a relevância desse tema, é necessário entender uma mudança importante que ocorreu quanto a essa questão. Com a promulgação, em 1997, da Lei nº 9.434, a doação de órgãos após a morte se tornou presumida. Nos termos do artigo 4º, salvo manifestação em contrário, nos termos dessa lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de transplante ou terapêutica pós-morte. Nessa situação, caso uma pessoa não quisesse que seus órgãos fossem doados após a morte, deveria deixá-lo expresso na carteira de identidade civil e na carteira nacional de habilitação. Essa lei gerou, porém, uma grande polêmica e, em 2001, foi modificada pela medida provisória número 2083/32, sendo que agora, nos termos da lei vigente, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização de qualquer um de seus parentes maiores, na linha reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, ou do cônjuge, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes e verificado a verificação da morte. Nessa perspectiva, o Decreto número 9.175, de 18 de outubro de 2017, estabelece em seu segundo capítulo, na seção 2, questões referentes ao consentimento familiar. Destaca-se nessa situação que a doação pós-mortem independe da vontade previamente expressa pelo falecido. É pertinente, portanto, compreender as dificuldades ocasionadas por essa previsão legislativa, a qual dificulta a doação de órgãos, comprometendo possíveis doações e deixando assim de salvar vidas, inviabiliza a possibilidade de que seja exercida pela pessoa uma autonomia sobre o seu corpo após o falecimento e impede a doação presumida, que poderia, da mesma forma, facilitar a doação e salvar vidas. Torna-se assim pertinente uma discussão em torno de qual seria a melhor opção legislativa, visto que a necessidade de consentimento familiar pode ser um grande empecilho à doação de órgãos. Outra importante questão a ser abordada acerca da doação de órgãos é a discussão acerca da livre disposição do corpo do indivíduo. Inserido neste debate relacionado aos direitos da personalidade e aos direitos humanos, é aventada uma importante questão. Uma pessoa tem o direito de dispor livremente de seus órgãos, tendo liberdade para, até mesmo, escolher para quem eles vão ser doados? Como é sabido, e segundo a doutrina do professor Orlando Gomes, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, sendo o direito à integridade física um deles. Nesse sentido, ele é responsável por tutelar o direito à vida e os direitos sobre o próprio corpo. É estabelecido, então,
que o corpo não pode ser objeto de determinadas relações jurídicas, salvo casos previstos em lei, como a lei dos transplantes. Um exemplo dessa proibição seria a pessoa poder vender livremente as partes de seu corpo. Assim, por ser direito da personalidade, quando inserida na lei dos transplantes, a doação é revestida de um ato de altruísmo e solidariedade, sendo, nesse âmbito, vedado o caráter patrimonial da disposição do corpo humano. Postula o artigo 13 do Código Civil Brasileiro de 2002 que, salvo por exigência médica, é defeso o ato da disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Primeiramente, é importante salientar que esse artigo, algumas vezes, foi erroneamente interpretado, no sentido de que ele vedaria cirurgias estéticas ou de mudança de sexo. Ocorre que esse não é o entendimento majoritário atual, nem o predominante nos tribunais brasileiros. Feito esse apontamento, o real sentido interpretado pelos operadores do direito foi que o legislador, ao elaborar tal artigo, queria vedar o indivíduo de utilizar seu próprio corpo para vender as partes e comercializá-las. Assim, estabelecido o entendimento atual de que o indivíduo não pode dispor de seu corpo da maneira que bem entender, o artigo 14 do mesmo Código vem complementar essa ideia. Tal artigo estabelece que é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita de seu próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Entretanto, no ato de doação em si, ou seja, o momento em que serão transferidos os órgãos de um indivíduo para o outro, surge a questão de se poderia o agente escolher ou ter escolhido previamente para quem eles poderiam ser transferidos, respeitada, é claro, a gratuidade. Lembrando que, neste momento, estamos falando do doador vivo. Não é aventada nem na Constituição, nem no Código Civil e nem na Lei de Remoção de Órgãos, nenhum impedimento acerca da destinação. O entendimento predominante é, portanto, o de que possam ser direcionados os órgãos à família, primeiramente. Esse entendimento é embasado no fato de que a família não precisa obedecer à fila única de transplantes, nem precisa requerer autorização judicial para esse tipo de doação. Entretanto, quando o indivíduo a quem vai ser destinado o órgão não é familiar, mas um amigo ou ente querido, há necessidade de autorização judicial, dispensada para a recepção da medula óssea. Por conseguinte, esses dois entendimentos são sedimentados no artigo 9º da Lei 9434 de 1997. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos, até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º desse artigo ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Por fim, em relação ao doador morto, a última questão a ser levantada é que não é possível que, após a morte, a família do doador escolha quem será o receptor dos órgãos doados. Dessa forma, nesse caso, o receptor será sempre indicado pela central de transplantes. Consequências jurídicas do tráfico de órgãos. O comércio de órgãos no Brasil é proibido, mas a doação é normatizada pela Lei dos Transplantes, a Lei 9.434 de 1997. Essa lei legaliza a doação de órgãos e tecidos para fins de transplante e tratamento, caso o doador ou seu familiar responsável autorizem de livre e espontânea vontade. No entanto, existem alguns desafios para a doação de órgãos. A lista de espera para receber um é extensa, o que ocorre por diversos fatores, como a exigibilidade de compatibilidade sanguínea, o tempo de espera, a gravidade da doença, a falta de estrutura hospitalar, a discriminação de uma minoria devido ao seu desconhecimento quanto à lei de transplantes, enfim. O conjunto desses empecilhos para a doação de órgãos, efetivo e eficaz, estimula o tráfico. Esse tráfico se dá por meio de uma organização criminosa. Segundo o artigo 1º da Lei 2.850 de 2013, organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenadas e com tarefas divididas para facilitar a execução criminosa. Tendo em vista que no tráfico de órgãos existe essa divisão de tarefas entre os administradores dos hospitais,
que autorizam a execução do procedimento, os médicos que burlam o sistema para transplantar o órgão e os pacientes que recebem o órgão de maneira consentida da forma ilícita que ele foi conseguido. O principal aliado para a expansão dessa rede criminosa seria a globalização, que por meio do avanço tecnológico e integração geográfica, melhorou diversos aspectos da sociedade, mas também serviu como uma ferramenta para o crime organizado pudesse prosperar através do uso dessa tecnologia. Tal ferramenta facilitou a execução e a continuação de tais crimes. Para combater esse tipo de ato criminoso, a comunidade internacional se uniu para propor o protocolo adicional à Convenção contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Esse protocolo foi ratificado pelo Brasil e com isso passou a compor nosso ordenamento. No âmbito jurídico, o crime tradicionalmente chamado de tráfico de órgãos não é tipificado. O que consta na legislação são crimes de compra e venda de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano. Esse crime é penalizado com reclusão de 3 a 8 anos e multa. Já o crime de recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo está especificado no artigo 17 e a penalidade é de 6 meses a 2 anos de reclusão, além da multa. Existem também as punições por meio de sanções administrativas. Dessa forma, existem claras e delimitadas consequências jurídicas para penalizar o comércio ilegal de órgãos e tecidos. Contudo, o desespero das famílias por conseguir um transplante, aliado à demora do sistema de saúde e a relativa ineficiência estrutural dos hospitais para oferecer esse procedimento médico de forma rápida e segura, propicia a continuação do tráfico de órgãos. Além disso, por ser buscado por pessoas em estado de máxima necessidade, ele se apresenta como um negócio lucrativo, o que estimula a continuidade dessa prática ilícita. Bom, pessoal, agora vamos ver o que muda com a Covid-19 no âmbito da doação de órgãos no Brasil. Primeiro, é importante ressaltar a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, apontando uma contraindicação absoluta para a doação de órgãos e tecidos dos doadores que morrerem com a Covid ativa, com teste positivo para SARS-CoV-2 ou com síndrome respiratória aguda grave. Tem aí uma possível utilização de órgãos de pacientes considerados curados ou recuperados. E tem também uma contraindicação relativa caso o ex-paciente de Covid morra após 28 dias de recuperação da doença. Nesse caso, é necessária uma análise da equipe do transplante para a liberação dos órgãos. Aqui a gente tem um relato importante do Paulo Pego, que é diretor e membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que evidencia a gravidade da questão. O ponto que ele toca é que o receptor de órgãos já está imunossuprimido e, portanto, a recepção de um órgão já contaminado por Covid traz uma chance muito grande de morte. Aqui a gente tem uma evidência de outros riscos. Nesse caso, temos um estudo que ocorreu nos Estados Unidos que evidenciou a morte de pacientes após transplantes de rim e pulmão infectados por coronavírus. Os dois estudos apontam que a presença dos SARS-CoV-2 em tecidos transplantados pode ser fatal. E, de acordo com esses pesquisadores, a transmissão inesperada de uma infecção entre doadores e receptores é muito incomum e ocorre em menos de 1% dos casos, mas mesmo assim é importante ficar atento e prevenir esse tipo de acontecimento. É importante ressaltar também um outro fenômeno que muda com a Covid no Brasil no âmbito da doação de órgãos, que é a redução brusca do número de transplantes de órgãos desde o primeiro caso de Covid no Brasil. Passando aqui para alguns números, temos primeiro a quantidade de brasileiros na fila por um transplante, que é mais de 40 mil. Em contraposição, a gente vê uma redução muito brusca do segundo trimestre de 2020 para o primeiro. Primeiro, no geral, no transplante de órgãos, a gente tem uma queda de 41%. Especificamente para o transplante de pulmão, a gente tem uma queda de 80%, comparando esses 2 trimestres. E como principais causas, apontamos aqui primeiro o desmonte de parte da estrutura hospitalar, que antes era direcionada para transplantes e que passou a ser direcionada para leitos de Covid, por exemplo. Também a quantidade de órgãos que acabam sendo descartados por conta da morte por Covid, além do receio popular em frequentar hospitais por medo de pegar Covid,
e da suspensão de voos e outros meios de logísticas para transporte de órgãos. Amarrando tudo, vimos que a legislação brasileira, ao regular sobre a doação de órgãos em vida, prefere a proteção da integridade física do indivíduo em detrimento de uma maior liberdade de disposição sobre o próprio corpo. Entretanto, mesmo na doação após a morte, vemos que a vontade do indivíduo continua não sendo tão valorizada assim, pois a palavra final, neste caso, não cabe ao indivíduo, e sim à sua família, que é quem irá decidir doar ou não seus órgãos. Desta forma, é possível notar que, no conflito entre autonomia do indivíduo e proteção de sua integridade física, a legislação brasileira tende um pouco mais para este último princípio. Analisamos também várias polêmicas, vários temas atuais nessa discussão, como, por exemplo, a questão do tráfico de órgãos, apontando algumas soluções para esta dinâmica e mostrando que, de certa forma, o fato da legislação brasileira ser um tanto quanto restritiva à doação, em especial em vida, contribui um pouco para que este fenômeno ocorra. Vimos também que o impacto da Covid-19 na doação de órgãos foi um tanto quanto negativo, levando a uma redução expressiva do número de órgãos doados, o que certamente, assim como todas as outras questões que trabalhamos neste vídeo, irá suscitar a continuidade das discussões sobre este tema que é tão relevante para a sociedade brasileira na atualidade. Muito obrigado.